sua casa, o lugar onde você estiver, pronto para receber a voz de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus pode mudar o nosso coração. Agora escute, não é uma palestra, é a palavra de Deus. E nós temos que receber a palavra com humildade. Se a palavra me confrontar, aceite o confronto. Se a palavra exigir mudanças, aceite as mudanças. Eu não tenho a mínima noção daquilo que vai chegar ao seu coração, mas reaja à palavra. A palavra liberta, transforma, empodera, tira as escamas dos nossos olhos. Eu amo a palavra de Deus. E se eu estou em pé até hoje, não é porque eu vi anjo, carruagem de fogo, é porque eu tenho uma palavra. É a palavra. Quantos estão em pé por conta da palavra? Nós amamos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 45, verso 15. Gênesis 45, 15. Diz assim a Sagrada Escritura: em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito, para trazerem as suas mulheres, e os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. E José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou 10 jumentos, carregados com o melhor que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse ao Jacó: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Curve sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta noite. Esse povo veio buscar a tua palavra. Eu só não quero atrapalhar a tua voz. Estremece o nosso interior. Dá-nos clareza da tua vontade. Eu preciso te ouvir, Pai. Eu preciso caminhar pela palavra. Ajuda-nos, em nome de Jesus. As lágrimas de José, nesse texto de Gênesis 45, é o coração da mensagem que vou pregar hoje. É curioso, e falo isso como pregador, como se fala tão pouco dessa fase da vida de José. Frequentemente a gente foca no sofrimento, na traição, ele jogado numa cisterna, ele acusado de estupro, ele preso. Mas não é só isso a vida de José. A vida de José terminou com muitas bênçãos. Ele enfrentou abandono, ele enfrentou traição, ele enfrentou desprezo, mas ele teve uma vitória. Nós falamos muito pouco da vitória de José. Muito pouco de como foi maravilhoso esse reencontro com os irmãos. E a vida de José, para nós, para mim, reflete resiliência. Um camarada que passou pelas piores perdas que alguém pode passar, traído dentro da sua própria família, e aguentou o tranco. Aguentou o tranco com muita firmeza. A vida de José não começou nada fácil. Um turbulhão de traições, manipulações, engano, mas no final, José floresceu.
Esta palavra de hoje, Deus falou comigo. Preste atenção. É uma palavra profética para o seu futuro. Essa palavra não é para hoje. Essa é aquela palavra que você vai guardar e ouvir, para você se lembrar todos os dias da sua vida, que essa é uma promessa que Deus vai fazer a você. Tudo o que Deus prometeu a José, mesmo com um caminho sinuoso, mesmo com um caminho muito complexo, tudo se cumpriu. Agora vamos analisar Gênesis 45, que é o texto que lemos. Esse é um capítulo de muita emoção para José. Ele já é o príncipe do Egito, ele já é a segunda autoridade abaixo do faraó, ele é um hebreu que foi muito cedo criado no Egito, e agora ele tem um reencontro que mexe com ele. Um reencontro difícil, um reencontro que mostra que nem tudo está tão fácil como parece. José, ele encontra homens que causaram muita dor. E esses homens não são vizinhos, conhecidos, não, são seus irmãos de sangue. Homens que diante de uma necessidade, de um ciúme, o traem. E nesse momento a família de José, em Gênesis 45, está completamente destruída. Eles estão literalmente passando fome. Há uma fome em todo o planeta Terra. E o único lugar do mundo que tem comida é o Egito. Olha como a graça de Deus flui. O caos levando os irmãos traidores a bater na porta do Egito. E por uma coincidência, quem tem a chave do estoque, quem tem a chave do armazém é o José. E o caráter de José é muito diferente daquilo que a gente pode imaginar. José é um camarada diferente. José tem um caráter diferente. Tiraram o manto dele, mas ninguém tirou quem ele é de verdade. Tiraram o convívio com a família, mas ninguém mexeu no caráter dele. É isso que eu admiro muito em José. Mas pastor, o que Deus tem para mim? É que agora o príncipe do Egito, o poderoso príncipe do Egito, ele está chorando. Ele vê seus irmãos e ele reconhece seus irmãos primeiro do que os irmãos o reconhecem. E ele está em lágrimas. E ele está chorando porque há uma reconciliação ali. Há uma família que foi interrompida. Há um sonho que foi dilacerado por uma maldade, por uma traição. E diante daquela traição, revendo os irmãos, ele teria todo o direito de buscar uma vingança. E dizer, seus cachorros, eu vou me vingar. Me peguem uma cisterna aqui no Egito, vazia, e vou jogar vocês lá dentro, para vocês verem como dói cair num buraco. Batam neles, prendam eles. José tinha todas as razões para ser um camarada amargo. Mas em vez disso, surpreendentemente, José escolheu a graça. Isso é incrível. Não é incrível, gente? Quando simplesmente jogam José no poço, a Bíblia não diz que ele chora. Quando arrancam sua túnica, a Bíblia não diz que ele chora. Quando ele é acusado de estupro diante da mulher de Potifar, a Bíblia não menciona que ele chora. Quando ele é preso e ninguém liga para ele, ele não deixa que as suas emoções o dominem. Mas quando ele se depara com os mesmos irmãos que o traíram, a Bíblia diz que o seu coração transbordou. Ele cai em prantos, ele cai em lágrimas. Essa é uma daquelas reações que é difícil de entender, porque nós temos memória. E José tem memórias. Ele tem memórias, você tem memórias. Você sabe como foi chegar até aqui. Você sabe tudo o que aconteceu. Quem faz, esquece. Mas quem passa pelo que os outros fazem, lembra. Quem fala, esquece. Mas quem ouve, lembra. José sabia que aqueles irmãos estavam lá e eles pretendiam mal contra ele. Mas José escolheu elevar-se acima da maldade. Veja, Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. E se você quer ser igual a todo mundo, o cristianismo não é para você.
O cristianismo nunca vai nivelar você com a massa. O cristianismo sempre vai fazer você ser diferente. Jesus diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. O cristianismo nunca vai rebaixar você por baixo. O cristianismo sempre vai jogar você para cima. Sempre vai jogar você para cima. A fé sempre vai levantar. Agora, é humano lembrar da dor. José não tem Alzheimer, não tem amnésia. Ele sabe quem são aqueles 11 que estão na frente dele. Ele sabe. Mas as lágrimas de José não eram lágrimas só de sofrimento, gente. E eu vou mostrar isso para você. Eram lágrimas de uma esperança. A esperança de uma reconciliação. Escute. Deixa essa mensagem entrar no seu coração. Você precisa ouvir isso aqui. Mesmo que as suas feridas sejam profundas, você sempre vai poder escolher a cura. Escuta aqui. Mesmo que a sua trajetória seja conturbada, você sempre vai poder escolher a cura. Mesmo que você esteja aqui debaixo de injustiça, você sempre vai poder escolher a cura. Fala comigo: eu sempre vou poder escolher a cura. José está num dilema, mas eu acredito que Deus pode transformar a traição em bênção. Deus pode transformar. E essa é a beleza do perdão. Essa é a beleza do perdão, da redenção, do triunfo. De um lado nós temos uma batalha entre a raiva e o perdão. De um lado eu tenho a memória e do outro lado a graça. De um lado eu tenho minhas mãos doidas para se encher de sangue, e do outro lado eu tenho uma vontade enorme de entregar ao outro o que Deus me entregou. E nesse conflito entre raiva e perdão, entre vingança e graça, é aí que você decide quem você vai ser. É aí que você decide que altura você vai ser. Eu estou dizendo para você de um homem que tem dinheiro, poder, influência, e ele está diante daqueles que o destruíram ou tentaram destruir. E ao invés de se vingar, ele escolheu chorar. Deus vai trazer uma revolução no seu interior. Deus vai compensar tudo o que você passou ao longo dessa história. Deus conhece você e com você vai ser diferente. E você vai entender muito, porque a sua capacidade de amar vai superar as suas memórias de dor. Eu quero declarar que aquilo que Deus vai derramar na sua vida vai superar aquilo que fizeram com você ao longo do caminho. Eu quero declarar que aquilo que Deus vai despertar nos seus dons e talentos vai te dar uma capacidade superior. Aleluia. Porque o povo, os hebreus, os irmãos de José, estavam famintos por trigo, mas José estava faminto por uma família. Os irmãos de José estavam famintos por dinheiro, mas José estava faminto por convívio familiar. Esse texto de Gênesis 25, de 45 está no meu coração há alguns dias. Ele tem corroído a minha alma, porque não é só sobre o que aconteceu, mas é sobre o porquê aconteceu. O maior desafio de José, quando a gente tem uma perda, olhe para mim, a gente sabe o que acontece. A gente sabe quando alguém nos agride. A gente sabe quando alguém morre na nossa família. A gente sabe quando alguém fala mal da gente. Mas logo depois de saber o que aconteceu, a gente quer encontrar o porquê. Por quê? José sabia que eram os próprios irmãos dele que jogaram ele numa cisterna. Mas o que dói não é ver meu irmão me jogando numa cisterna. O que dói é tentar descobrir por quê. Por que tanta raiva? Por quê? Se você quer vencer, você precisa aprender a lidar com as injustiças. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus e que Deus vença as suas batalhas, você vai precisar lidar com as injustiças. O grande desafio é saber que você pode escolher amar. Quem está comigo aí? Esse texto é incrível, porque a força de José estava nisso. O desafio de entender que nós somos complicados. Você e eu somos uma bagunça. Eu me lembro do que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 7, capítulo 7, versículo 21. Leia comigo. Consegue ler no 3 junto comigo? 1, 2, 3. Então,
Encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Veja, é difícil quando alguém que te abandona, depois que vê você por cima, chega lá e fala: e aí, você pode me ajudar? A primeira sensação que a gente tem é: miserável, agora você lembrou de mim? Sim ou não? É doído quando você vê uma pessoa que esnoba você, não liga para você, e de repente você está lá em cima, no topo, e ela chega e aí você vai dizer para ela: ué, o tempo passou, e agora que você quer falar comigo? É isso que Paulo está falando. Existe uma lei em nós que não quer adorar a Deus e viver a graça. Existe uma lei em nós que quer de todo jeito se vingar, jogar na cara das pessoas, dizer para elas: está vendo, quando eu estava na pior você me esnobou, então o que você merece é o meu desprezo. E as pessoas realmente talvez até mereçam isso, mas o que Paulo está dizendo é que essa confusão e essa complexidade faz parte da vida. Eu posso olhar para uma pessoa e dizer: olha, eu amo você, mas eu estou bravo com você. Olha, eu gosto de morar com você, mas a minha vontade hoje é que você suma da minha frente. Nós somos uma bagunça. E eu fico tentando imaginar que José está vivendo exatamente isso. Ele sente falta da família, ele sente falta dos irmãos, ele sente falta do pai, mas ele tem memória. Pastor, por que o senhor me trouxe essa palavra hoje? O que Deus quer dizer? Eu quero falar sobre trauma. O que está em jogo aqui é o trauma, porque o problema passa, mas o trauma fica. E eu quero declarar que hoje é uma noite de quebra de maldição em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos andar babando, não vamos andar tomando remédio, nós não vamos ficar andando em conflito. Se o Espírito nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Eu quero dizer uma coisa: José está na frente de homens que conspiraram contra ele, homens que tramaram a sua morte, homens que jogaram ele no poço. Ele com certeza, quando teve nu, quando teve fome, sozinho, ninguém estava por ele. E agora tudo que se apresenta a ele é um trauma pipocando. Alguns vão dizer: olha, você é um sonhador, mas olha quem tentou fazer com o seu sonho. Escute aqui, nesta noite, esta palavra vai trazer uma nova perspectiva da sua trajetória. Essa palavra vai trazer um canhão de luz na sua vida. Você vai entender que em todos os porquês Deus estava. Eu quero declarar que você vai voltar a dormir esta noite. Tudo que está mal resolvido na tua vida, tudo que você olha para si mesmo e diz: eu não aceito, eu tenho um trauma, Deus hoje vai descortinar o trauma e vai mostrar que Ele sempre esteve presente na tua vida. O diabo nunca controlou nada, o diabo nunca foi senhor de nada. O amor de Deus estava lá. E eu quero dizer hoje com toda a minha força: Deus estava lá quando José caiu no buraco, Deus estava lá quando José foi acusado de estupro, Deus estava lá quando ele foi preso, e Deus também estava lá quando ele sentou no governo do Egito. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas Satanás sabe que Deus te deu um sonho, e o ódio do diabo em relação ao sonho que Deus te deu faz parte do show. Deus manda dizer: calma, que hoje eu vou revelar o porquê de todas as coisas. José foi parar numa prisão, José foi acusado de estupro, José foi jogado num poço porque ele era um sonhador. E você tem que entender que sonhos mexem no sobrenatural. Sonhos mexem com demônios. Sonhos, quando você não é ninguém, quando você vive uma vida apenas no presente, você não incomoda ninguém. Mas quando você é um sonhador, quando você tem a capacidade de olhar para o futuro e ver o futuro, e não importa quanto tem no bolso, não importa quanto tem na conta bancária, não importa se tem uma rede de amigos, mas você tem uma visão, você tem uma revelação. Deus falou algo para você, você não sabe como, mas você sabe que é real. Você não sabe como chegar lá, mas você sabe que vai acontecer. E não dá para explicar, não dá para pôr na lousa, não dá para colocar no livro. Você só é movido por isso. Você se move, você acorda pensando nisso, você dorme pensando nisso. E o que fazem com você? Jogam você no poço. José foi jogado no poço. E eu pergunto para você: quando você tem um sonho e o problema chega, o que você faz com o sonho? O que acontece quando o seu sonho sofre um atraso?
O que acontece quando Deus coloca uma revelação no seu coração e a revelação fica por anos interrompida? O que acontece quando os seus sonhos são atingidos por traidores? Pessoas que você tinha muita confiança neles, mas de repente eles viram o jeito, o perfil. O que acontece com os seus sonhos quando aqueles que disseram que estariam com você vão embora? Quando aqueles que disseram que iriam te apoiar financeiramente fecham as portas? O que acontece com o seu sonho quando a sua equipe dos sonhos, o seu Green Team, ele simplesmente foge? O que acontece quando você está sozinho? O inimigo quer matar seu sonho. O ódio do inimigo era porque José tinha uma capa? Não. O ódio do inimigo com José era porque ele era o queridinho de Jacó? Não. É porque José, dos 12, era o único que sonhava. O sonho é poderoso. O sonho te faz andar com os olhos fechados. O sonho alimenta você de um jeito que ninguém alimenta. O sonho faz uma pessoa na sarjeta levantar-se. O que fez o filho pródigo sair do chiqueiro? Levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai, e serei como os empregados da sua casa. Ele está sujo, ele fede a porco, ele fede a lavagem. Mas o sonho diz: levantar-me-ei. É o poder da fé. É por isso que nós estamos aqui. É isso que fez você estar sentado aqui. É o poder. E nada disso, se José não tivesse um sonho, nada disso teria acontecido. Nada disso. Os seus irmãos, eles estavam ali usados pelo inimigo, ou usados por Deus, sei lá por quem, mas eles estavam ali porque, tramando, porque é um sonho. Cada pessoa que está aqui nesse culto hoje, seja na sua família, na sua profissão, você teve ataques e coisas difíceis de explicar. Tudo porque você ousou furar uma bolha. Tudo porque você ousou ir mais longe que seus pais. Tudo porque você ousou falar de um assunto que era impossível. E agora você está numa situação como José. Eu amo você, mas eu odeio você. Eu amo você, mas você me irrita. Eu amo você, mas eu me lembro do que você fez comigo. Eu até quero uma reaproximação com você, mas é difícil me aproximar depois de tudo que aconteceu. Deus vai colocar você nesse ano ainda numa situação conflituosa. E é aqui que a gente começa a entender que quando as emoções nos bombardeiam de todos os lados, o amor tem que ser mais forte que a memória, e o sonho tem que ser mais forte que a memória. Você não pode deixar suas memórias serem maiores do que os sonhos que Deus tem para você. Você não pode. Você não pode deixar as memórias. Eu sei que todos aqui têm memórias. Memórias de dias que não foram legais, memórias de dias ruins. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que aqui há uma família com fome de comida, mas José com fome de família. Há uma família com fome de trigo e José com fome por eles. José estava ali e de repente eu percebo o que fez José chorar. O que fez esse camarada chorar? Ele não é um qualquer um, ele é um príncipe, ele é um nobre, ele é um camarada de alta patente. O que fez esse camarada chorar? Que até nos corredores do palácio se ouvia ele soluçando. Eu já preguei esse texto muitas vezes e preguei errado, porque eu sempre foquei esse choro no sofrimento que José teve. E está errado. Esse choro não é um choro de um camarada que está sofrendo e quando vê os seus irmãos está... Não é isso. Eu sei que esses irmãos o jogaram no poço. Eu sei que esses irmãos contribuíram para ele parar na casa do Potifar e ser acusado de estupro. Eu sei que esses irmãos foram os demônios da vida dele. Mas José não está chorando pelo o que os irmãos fizeram. Ele está chorando por outra coisa. Ele está chorando pelo porquê. Ele está chorando pelo porquê, porque de repente ele entende o porquê que ele foi jogado tão ferozmente naquele poço. De repente ele entende o porquê que ele foi tratado com tanto ódio. Ele entende o porquê, porque agora ele está sentado num trono. Agora ele tem uma coroa, agora ele tem um anel, agora ele tem a chave do celeiro. Agora ele está vendo que o sonho está se cumprindo. Ele não está chorando porque os irmãos o maltrataram. Ele está chorando porque finalmente ele entendeu o porquê de todo aquele sofrimento. Ele entendeu que aquele sonho que Deus plantou no coração dele lá quando ele era jovem, esse sonho não quebrou, esse sonho não morreu, esse sonho não faliu. Não eram lágrimas de um homem
homem traumatizado, eram lágrimas de um homem aliviado, que finalmente Deus estava dizendo: tudo o que você passou estava num plano maior do que aquilo que você podia imaginar. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus tem o poder de fazer a riqueza do injusto ser acumulada para o justo. Deus tem o poder de pegar tudo aquilo que jogaram contra você e reverter para o mal. E não importa se você está sentado no sofá, na mesa, na sala de jantar, eu quero declarar que Deus está prestes a mudar a sua história. Eu não estou falando uma bravata aqui, eu estou pregando o evangelho. Deus está prestes. Aquelas lágrimas não eram lágrimas de um homem dizendo ai, ai, não, era dizendo: eu entendo o porquê de tudo agora tudo faz sentido. Eu fiquei noites acordado tentando entender o porquê desse ódio, o porquê dessa raiva. O Senhor está prestes a mudar a sua mente. O Senhor está prestes a te dar uma nova interpretação dos fatos. O Senhor está prestes a abrir essa janela desse quarto escuro e revelar a você que tudo isso fazia parte de um plano, e que se não fosse assim não seria tão grandioso. Deus está prestes. Alguém pode gritar dizendo: algo está prestes a mudar. Você pode gritar: algo está prestes a mudar. Algo está prestes a mudar na minha cabeça, na minha vida. Algo está prestes a mudar. O que Deus tem para você é seu. Pode ter ódio, pode ter traição. O que Deus tem para você é seu. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 12 anos. O que Deus tem para você é seu, e você ainda vai chorar, não porque foram maldosos com você, mas porque você vai entender o porquê de todas as coisas, o porquê foi tão difícil, o porquê foi tão cruel, o porquê foi tão complicado. Deus vai mudar. Eu quero declarar isso desse altar. Deus não vai reverter o propósito que estabeleceu para você. Não vai. Não vai. Você me viu no poço, você me viu na casa de Potifar, você me viu na prisão. Meus irmãos, vocês me viram no poço, vocês me viram no Egito, vocês me viram vendidos como escravo, mas hoje vocês me veem no palácio. A minha vida vai terminar melhor do que ela começou. Deus é especialista em reverter cenários. A sua vida vai terminar melhor do que ela começou. As lágrimas de José não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria. E como é que eu provo isso? Eu provo dizendo que a Bíblia diz que José chorou e os beijou. O beijo é a prova de que aquele choro não era um choro de trauma, era um choro de alívio. Era um choro de dizer: yes, Deus, yes, yes. Agora eu fecho a minha história. Agora eu entendo cisterna. Agora eu entendo traição. Uma vez que você percebe que o que fizeram contra você não parou, não matou. Yes, Deus, yes, Deus. Agora eu posso cuidar deles. Agora eu posso trazer meu pai Jacó para cá. Yes. Agora eu entendi o porquê de todas as coisas. Agora eu consigo liberar a graça e não a vingança. Yes, Deus. Agora eu consigo, ao invés de sujar minhas mãos com sangue, eu posso abençoá-los com trigo, com prata. Yes, Deus. Yes. Yes, eu não sou uma vítima. Yes, Deus, eu não sou um coitado. Yes, é o propósito. Eu não sou um qualquer. Yes, não é o que parece, é o que sai da boca de Deus. José era o filho amado do Jacó, e a família significava tudo naquele tempo. E Deus preservou a vida do Jacó. Deus não deixou Jacó morrer, porque Jacó ainda ia ver José. E eu quero dizer que Deus ainda está segurando algumas pessoas vivas, porque elas ainda vão contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. E Deus falou: Jacó, você não morre. Você não morre porque antes de morrer você vai entender que esse filho que você achou que está morto, não está morto não. E quando você estava aqui chorando, eu estava trabalhando no Zé, eu estava fortalecendo o Zé. Jacó pensou que José estava morto, e ele aceitou a morte de José. Mas um dia os 11 filhos voltam: ei pai, lembra do Zé? Zé não está morto não. Está vendo todo esse ouro? Está vendo todo esse trigo? É ele. E quem ele é? Ele é um escravo? Não, ele é a segunda pessoa de que mais manda no Egito. Deus segurou. O coração de Jacó quase parou, diz o texto. Mas Deus falou: você não vai morrer não. Você não vai morrer não. Você vai voltar para o Egito e vai ver que nunca foi o diabo, nunca foi a vingança, sempre foi a mão de Deus que sustentou você. E Deus manda dizer: eu vou fazer tudo terminar bem. Quando os filhos de Jacó voltam para o Egito, quando trazem, Jacó se levanta, ele dá um abraço em José, ele se conecta a José antes de morrer.
Porque Deus tinha dito que ele não iria sair deste mundo sem ver as promessas sendo cumpridas. Deus tem essas lágrimas para você. Não importa se o médico disse que já era, não importa se o advogado falou fecha as portas, Deus vai te manter vivo para mostrar que sonhos são reais. Deus vai te manter vivo para mostrar que Ele cumpre as promessas que diz. Ainda que a matemática e a probabilidade diga não, Deus vai te manter vivo para que você tenha o choro da vitória. Aquele choro que vai lavar sua alma e dizer: eu sabia o que fizeram, mas nunca entendi o porquê. Vai ter as lágrimas da resposta do porquê. Porque foi mais difícil na infância, porque foi mais difícil no ministério, porque foi mais difícil na empresa, porque que as outras pessoas, os seus concorrentes, faziam tudo com tanta tranquilidade. Por quê? Porque todo o conflito estava lá porque Deus te deu um sonho maior. Nunca foi sobre azar, sempre foi sobre um sonho. Um sonho que ia abençoar gerações. E quando eles se prostram diante de José como príncipe do Egito, Deus lhes lembrou que apesar das risadas que ele ouviu dos irmãos, da traição, Deus foi fiel com ele. Deus manteve Jacó vivo. Eu quero dizer de novo aqui, há pessoas que só estão vivas hoje porque Deus tem lhes poupado, porque elas precisam ver o que Deus vai fazer na sua vida. Há pessoas que precisam ver o testemunho se concretizar, e é por isso que está lá e não morre, porque Deus está dizendo: você vai ficar aí amostradinho até o dia que eu levantar o José. Eu encerro dizendo que talvez houveram muitos retrocessos na sua vida, muitas situações difíceis, mentiras, mas não esqueça, o que Deus falou vai se cumprir. Um dia uma pessoa falou para mim assim: você tem noção do que aconteceu na Lírio nesse curto espaço de tempo? Eu disse: sim. Por quê? Porque Deus me disse. Eu não sabia como ia ser, mas eu sei que Deus não mente. Deus não é como a gente, que muda de ideia, muda de opinião. E Deus manda dizer a você: está perto, está vindo as lágrimas da vitória, as lágrimas que vão curar os traumas. Porque quando você entende o porquê, você não sofre mais. Quando você entende o porquê, você abraça. Quando você entende o porquê, você abre mão da vingança. Quando você entende o porquê, você vê que tudo foi feito para chegar exatamente nesse dia, você no palácio, dando de comer para aqueles que tentaram te matar. E você olha para ele dizendo: não fiquem constrangidos, Deus usou vocês para que hoje eu estivesse aqui nesse palácio. Deus usou vocês, Deus usou vocês. Eu vou cuidar de vocês, eu vou alimentar vocês. Deus vai te levar a este lugar, Deus vai te levar. Que o louvor volte para os seus lábios hoje, que a alegria volte para os seus lábios hoje, que você volte a cantarolar pelo corredor da casa, que você volte a aumentar o volume do rádio no carro e voltar a cantar, que você volte a falar em mistérios com Deus, que você volte a se preparar para essas lágrimas, porque se não fosse essa estação, se não fosse essas dificuldades, o sonho não teria chegado até aqui. Deus usou o inimigo para colocar seu sonho para fora. Deus usou o inimigo para colocar o seu sonho de uma forma real. Deus usou. E agora o que eu acho lindo para encerrar: quando Deus honrar você, não minta, seja quem você é. José estava vestido como egípcio, com maquiagem de egípcio, chapéu de egípcio, mas quando ele conheceu os irmãos, ele só foi o Zé. No final, quando Deus se manifestar em você, seja você. Não tente ser outra pessoa. Seja você. Agradeça a Deus por ter te trazido sem nenhum traço de raiva, ódio, amargura, sem nenhuma mentalidade de vítima, apenas acreditando que tudo vai se encaixar. Feche os seus olhos. Deus está movendo peças. Deus está trabalhando no seu interior. E Deus manda eu dizer a você: seja grato. Seja grato. Porque eu estou prestes a mover as últimas peças que vão ensinar a você o porquê você chegou onde está hoje.
e as lágrimas da alegria virão. Você vai ser capaz de beijar aqueles que tentaram até matar você, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Deus vai curar toda a amargura do seu coração. A fidelidade de Deus. Fala comigo, lágrimas de alegria, lágrimas de vitória. Vai valer a pena. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus. Eu estou sentindo uma paz tão grande, por saber que Deus está cuidando da minha jornada. Eu estou sentindo o amor de Deus inundando o teu coração e o meu coração nesta noite. Uma presença tão poderosa que muda tudo. José está chorando. José está chorando porque ele entende o porquê. Feche os seus olhos. O coração, o teu coração hoje, Deus vai tocar. Deus vai fazer você compreender algumas coisas nesta noite. Eu sinto a unção de Deus aqui. O Senhor vai limpar, porque você está prestes a entrar numa nova jornada. E como o sabão de lavandeira, Ele vai tirar as correntes, os grilhões, os traumas. Ele vai preparar você para ser um restaurador. E você vai ser especialista naquilo que te feriu. Eu sinto a graça. Fala comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, a tua presença me revelará o porquê. E eu estou curado hoje. As minhas lágrimas a partir de agora serão lágrimas de vitória. Eu sei o porquê. Eu sei o porquê da raiva. Eu sei o porquê do abandono. Tudo me empurrou para esse dia, para essa jornada. E eu digo a você, Satanás, saia da minha cabeça, saia do meu coração, saia do meu caminho, porque os sonhos de Deus são indestrutíveis. Os sonhos de Deus são indestrutíveis. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus? Uma salva de palmas a nossos voluntários que servem com tanta paixão, preparo e propósito. Temos os melhores voluntários do mundo. Os melhores servos do mundo. E eu vou lançar meu novo livro, Voluntários Apaixonados, Igreja Apaixonante. Esse é o meu primeiro livro falando de vocês, falando da Lírio. Contando, todo mundo quer saber o que acontece aqui. Pois já está no forno Voluntários Apaixonados, Igreja Apaixonante. E
Vamos contar para o mundo o que acontece aqui dentro. O que acontece aqui no Jardim Eliã. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso do 3 ao 4. Esse capítulo foi escrito num período de opressão, medo, exaustão espiritual para o povo de Judá. Eles estavam ameaçados pela Síria. E nesse período Deus, no meio de notícias de guerra, Deus envia uma notícia muito importante. Uma promessa de uma restauração. Isaías 35, 3 diz: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, o seu Deus virá. Virá com vingança, com retribuição divina, virá para salvar vocês. Eu vou ler de novo, isso é muito forte. É um texto para um povo que está no meio de uma guerra, cercado por notícias horríveis, se sentindo fraco, incapaz e desamparado. E essa é a mensagem: digam aos desanimados de coração. Esse é o versículo 3. Vamos ao 3 de novo. Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, o seu Deus virá. Virá com vingança, com retribuição divina, virá para salvar vocês. Se isso não anima você, eu não sei o que pode animar. Amém. Feche os seus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã. Tua voz é luz na escuridão. Tua voz é caminho na perdição. O Senhor é tudo que temos, Pai. Nossa esperança, nossa alegria, nossa fonte de vida. Nós sabemos que nada está fácil, porque estamos tão perto de conquistas. E quanto mais perto de um novo território, mais tempestades terríveis se aproximam. Mas a tua voz nos dará provisão, a tua voz nos dará força. Visita os que estão aqui, os que estão online. Toca em cada pessoa com a tua presença. Nós te adoramos e te bendizemos. Amém, amém e amém. O capítulo 35 de Isaías, ele é um contraste do capítulo 34. No capítulo 34, Deus está revelando o juízo e a destruição que Ele vai causar àqueles que tocaram nos remanescentes de Deus. Deus está deixando claro que Ele não vai deixar passar impune aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. E Ele diz, no capítulo 34, depois você pode ler, que Ele vai destruir. E no capítulo 35, enquanto o povo ainda está oprimido, Deus traz uma voz de restauração, uma voz de alegria, renovação. É como se o Espírito pegasse uma geração que está em ruínas, uma geração que está aparentemente desolada, de todos os lados sendo atacada, e desse a eles uma voz de renovo. E é isso que eu quero que seja essa palavra para a sua vida hoje, uma voz de renovo. Olha, há muitas pessoas que querem te ajudar, mas nem todas têm o poder de te ajudar. Tem muita gente que quer o seu bem, mas por mais que elas queiram o seu bem, só tem um que tem o poder de te animar verdadeiramente. Só tem um que tem o poder de tocar a sua alma onde ninguém toca, de dizer palavras que vão trazer uma esperança verdadeira. Não aquela esperança que batem no nosso ombro dizendo, olha, confia que vai ficar tudo bem. E a gente fala, meu Deus, obrigado por isso, Senhor, essa pessoa. Mas a gente não consegue sentir a força que a pessoa nos diz. Mas quando Deus fala com você, quando a voz de Deus alcança o seu coração, é
absurdo aquilo que a voz de Deus nos ergue. E você vai sair desse culto erguido pelo poder do nome de Jesus. Olha, não importa o buraco que você se enfiou, não importa o tamanho da guerra que você está enfrentando. Eu não estou aqui brincando e você também não está brincando. A palavra de Deus será liberada e você sairá desse culto em pé. Você sairá porque Ele veio para te salvar nesta manhã. Ele está aqui para salvar a sua alma nesta manhã. Eu estou pregando para alguém aqui. Ele está aqui para salvar o seu espírito nesta manhã. E maior é aquele que você veio buscar do que aquele que está te perseguindo. Maior é aquele que você veio adorar. Você não levantou suas mãos para adorar qualquer um. Você levantou suas mãos para adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando você diz aleluia, você não está dizendo aleluia a demônios caídos. Você está dizendo aleluia a um Deus que está sentado no alto trono. Você não está adorando a um Deus fraco. Você está adorando aquele que manda em tudo e todos. Deus manda a mensagem para eles em Isaías 35. Porque o medo se tornou a voz da alma. E é por isso que o versículo começa: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Isso aqui não é poesia. Deus não está construindo uma frase filosófica. Deus está descrevendo uma pessoa desanimada. Mãos cansadas é quem não aguenta mais fazer o que fazia antes. Não aguenta mais fazer o que fazia antes. Tinha habilidade, tinha agilidade, mas as mãos se cansaram. E aí começa a não dar conta. Mas o que Deus diz? Fortaleçam as mãos cansadas. Oh meu Deus do céu, eu estou pregando aqui. O Espírito Santo está entre nós enquanto eu estou pregando. Estenda as mãos para frente. O Senhor vai fortalecer as suas mãos nesta manhã. Há coisas que você parou de fazer porque estava cansado. A cabeça disse para. E Deus está dizendo: eu ainda não desisti de você. Fortaleça as mãos cansadas. Deus ainda diz: firmem os joelhos vacilantes. O joelho é o que sustenta o peso do teu corpo. É o joelho que faz você caminhar. E quando a Bíblia diz firmem os joelhos, Ele está dizendo para pessoas que não se sustentam mais no peso da caminhada. Mas Deus vai fortalecer seus joelhos hoje. Coisas que você aguentava ontem e nunca foi um problema para você, agora virou um tsunami. Você faz de uma coisa simples um escândalo. Mas por quê? Porque existe uma voz do medo na sua alma. Fortaleça as mãos, fortaleça os joelhos e anime o coração. Porque um coração desanimado, ele sempre acredita que não vai dar certo. O desânimo é uma praga. Quando Deus olha para Josué e diz: olha, Moisés morreu, Ele fala 3 vezes: ser forte e corajoso, ser muito forte e corajoso, ser forte e corajoso. Porque um coração desanimado não acredita em nada. Perca a cabeça que você perde tudo. Perde sua família, perde sua saúde. E é por isso que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 1,7: porque a voz do medo vai tentar acabar com a sua mão, acabar com o seu joelho, acabar com o seu coração. Mas Paulo diz a Timóteo como é que o reino de Deus funciona. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Não deu. Então, se você está sendo um covarde, tenha certeza, esse espírito que está regendo a sua vida não veio de Deus. Mas o que há no Espírito de Deus? Poder, amor e o que? Domínio próprio. O medo quer tirar a sua identidade. E é por isso que a Bíblia diz: olha, fortaleçam as mãos, fortaleçam os joelhos, o coração. Porque isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com uma atmosfera espiritual que está tentando se instalar em você. Tem tantas coisas querendo se instalar em você, meu irmão. Mas Deus não te marcou com espírito de medo. Não marcou. Lembra do teu batismo. Lembra da tua conversão.
Lembra do culto que você sentiu uma presença tão poderosa que você sabia que não havia vida em outro lugar. Lembra do dia que você fechou os olhos e disse: esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu creio. Deus não te deu um espírito de covardia, é poder, é amor, é equilíbrio, é exatamente o oposto da insegurança, é o oposto de mãos cansadas, é o oposto de joelhos vacilantes, é uma vida pronta para enfrentar. Ele vai dizer ainda: digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, o seu Deus virá. Deus está levantando uma voz para quem está dominado pelo medo. Veja, a Síria não era um inimigo fácil. Os sírios, eles nem precisavam lutar, porque eles gritavam alto, eles batiam espadas em escudos, eles tinham um exército e eles carregavam cabeças de povos que tinham sido mortos por eles, porque a grande ideia dos sírios era não lutar, era vencer pela intimidação. E muitos se rendiam quando viam a ferocidade dos gritos, a brutalidade das armas. E o medo fazia com que eles se enfraquecessem. Mas Deus diz: digam aos desanimados. A ordem de Deus é: digam. Por que digam aos desanimados? Está lá na sua Bíblia, Isaías 35. Está lá: digam aos desanimados, sejam fortes, não temam. Mas por quê? Por que eu tenho que dizer para o desanimado? Porque quem está dominado pelo medo não consegue mais ouvir a própria fé. Quem está dominado por um cenário de desastre só consegue ouvir o próprio desastre. Só imagina o pior. Vai morrer, vai quebrar. E é por isso que Deus diz para Isaías: Isaías, diga para os desanimados, porque eles estão tão abatidos que eles não conseguem mais ouvir a fé, só conseguem ouvir o próprio desânimo. Pois eu hoje sou o Isaías na sua vida. Pois Deus me colocou aqui para ser o Isaías. Deus está dizendo para mim, dizer para você: diga aos desanimados de coração, sejam fortes e não temam. Se você até hoje só ouviu a sua própria cabeça, eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida nesta manhã. Eu quero ser o Isaías trazendo um recado de Deus para você. Se você só consegue ouvir desgraça, se você só consegue ouvir que vai piorar, se você consegue só ouvir que vai ser o pior cenário da sua vida, se a sua alma está gritando: não se ampare em nada porque não vai dar certo, se a sua alma está gritando que já era, que é o fim, eu quero ser um profeta de Deus esta manhã, dizendo para você: Deus manda eu te dizer, diga aos desanimados, não tenham medo, não tenham medo, porque o teu Deus virá salvar você. O teu Deus virá. Ele virá nesse quarto escuro, Ele virá nessa sala de hospital, Ele virá nesse centro cirúrgico, Ele virá nesse ponto empresarial, Ele virá no meio desse processo. O teu Deus virá. Eu sei que você já foi abandonado por muita gente, eu sei que você não acredita mais em muitas pessoas, mas Deus manda dizer para eu dizer para você que está com o coração desanimado: não tenha medo, não tenha medo. O teu Deus virá. Ele virá. Não tenha medo. Coloca para mim de novo. Não tenha medo. Não tenha medo. Sejam fortes, não temam. Isso aqui é maravilhoso. Ele podia dizer: eu estou mandando um anjo, eu estou mandando um Miguel, eu estou mandando o Gabriel. Não, não vai vir nenhum assistente. Ele mesmo virá. Ele mesmo virá e Ele vai trazer a vingança. Eu amo o que a Bíblia diz em Isaías 41, versículo 10. Eu sei que tem muitos aqui rodeados por um medo, uma insegurança, e Deus está dizendo: não lida com isso.
O trabalho pesado será meu, você não precisa disso. Você não precisa lidar com isso, você não precisa mexer nisso, você não precisa falar disso. Esse enrosco sou eu que vou fazer e vou desenrolar. E eu quero liberar uma palavra, Isaías 41:10, levanta a mão para cá. Deus manda eu dizer a você, eu estou pregando aqui, eu não estou trazendo autoajuda, eu estou trazendo ajuda do céu para você. É ajuda do trono, é ajuda da palavra. Deus manda dizer, por isso não tema, eu estou com você. Que coisa linda, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Olha o que ele diz: eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a destra da minha justiça. Deixa o versículo aqui. Sabe o que quer dizer eu estou com você? Quer dizer, a minha presença está aí. É isso que ele está falando. Sabe o que quer dizer eu o fortalecerei? Eu te darei uma força nova. Não é a força que você tem, não é a força que você conhece, é uma musculatura nova. Sabe o que ele quer dizer, eu ajudarei? Ele está dizendo, eu vou intervir na tua vida. Vai ter dia que é o meu dedo que vai estar lá. Vai ter dia que é a minha mão que vai empurrar. Vai ter dia que você vai dizer, não é possível que eu vou desenrolar esse negócio. E eu desenrolarei por você. Eu te ajudarei. Tem coisas que para você sozinho não dá conta, mas eu vou te ajudar. Eu vou fazer essa prova com você. Eu vou entrar nessa fornalha com você. Eu vou carregar essa caixa pesada com você. Eu vou resolver com você. Sabe o que ele está falando? Eu segurarei. Eu te sustento quando você não aguentar ficar em pé. Eu te sustentarei. Quando você achar que vai desmaiar, você vai continuar andando, porque eu pego você no colo. É exatamente isso que está vindo te salvar. Levanta a mão para cá. Presença, força nova, intervenção e sustento. Presença, força nova, intervenção e sustento. Alegre-te, porque os próximos dias Deus manda dizer, eu sei quão oprimido você foi, eu sei o que os sírios tentaram fazer na sua cabeça. Levanta a mão e grita, presença, força nova, intervenção e sustento. Ele vem para me salvar. Oh, ele vem para me salvar. Deus fala com quem está cansado. E eu acho lindo porque ele diz assim, olha, fortaleça sua mão, fortaleça seu joelho. Diga para o cansado, não tenha medo, não se abata, eu vou salvar você. Mas o que eu acho lindo aqui é que tem gente que não está só com medo. E eu já passei por dias assim. Tem gente que está exausta mesmo. Olha, só sabe o que é exaustão quem já passou pela exaustão. Não diga que cansaço é exaustão, porque cansaço é uma coisa, exaustão é outra. A exaustão espiritual, emocional, é algo que não dá nem para explicar. É como se você tivesse com as mãos e os pés amarrados e não tivesse força para movê-los. Você quer falar e não consegue. Você quer expressar, você quer pedir socorro, mas não tem força. Você quer expressar, teu espírito quer gritar por alguém que se compadeça, por alguém que olhe para você e diga, eu entendo o que você está passando. Mas você olha para um lado, olha para o outro, e você não consegue. É isso que mata. O dia que a gente descobre que as pessoas que nos amam, que as pessoas que são iguais a nós, elas são impotentes. E que bom que esse dia chega para a gente, porque a gente ainda costuma fazer pessoas de super-heróis. Nós ainda temos o péssimo hábito de colocarmos iguais num trono. Mas ele diz, fortaleça as mãos cansadas, firmem os joelhos. Deus está olhando para a gente que diz, eu não aguento mais. E Ele não está dizendo assim, ó,
Você tinha que ser mais forte. Porque dependendo de como a gente está, isso é até uma ofensa. Mas ao invés dele dizer, você tinha que ser mais forte, o texto diz, eu vou aí fortalecer você. Eu vou aí. Eu me lembro de Isaías 40, verso 39, verso 29, que diz que Ele fortalece o cansado. Esse é o teu Deus. Eu não sei que Deus ensinaram para você. Se é um Deus que é carrasco, que pesa a mão, que quer te bater, que quer te punir, que quer te colocar numa redoma. Mas o meu Deus não é assim. O meu Deus é aquele que olha para mim, e ao invés de me dar uma lição de moral, Ele, se o meu coração for dele, se Ele tiver espaço para trabalhar na minha vida, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor. Sabe o que é vigor? É carregar aquele peso que ninguém aguenta, ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os jovens no ápice dos seus hormônios ficam cansados. Os jovens, os moços certamente tropeçam, mas tem um mais aí. Mais. Os jovens cansam. Aqueles bombados da academia cansam. Aqueles que têm um músculo parecendo um touro cansa. Mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia. Aqueles que esperam no Senhor. Quantos esperam no Senhor aqui nesta manhã? O diabo não vai entrar na sua cabeça. O diabo não vai entrar, ele não vai trazer agonia, ele não vai destruir os teus dias, ele não vai destruir os teus planos. Satanás está debaixo dos seus pés. Eu quero dizer que aqueles que esperam no Senhor, eles não morrem, eles não quebram, eles não enlouquecem. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, não para viver comendo lixo como galinha no chão, mas voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, aleluia, andam e não se cansam, aleluia. Deus dá uma energia, Deus dá força para você. Não tenha dó de você, tenha dó de se distanciar de Deus. Não tenha dó da sua luta. Não fique olhando no espelho e se achando um coitado e fica se vitimizando. Você tem um Deus que não tem medo da tua luta. Você tem um Deus que não tem medo dos teus inimigos. Você tem um Deus que não é pego de surpresa. E ao invés de ficar em crises, comece a dizer: Deus, fortaleça-me no meio do meu cansaço. Porque Deus não julga o teu seu cansaço. Deus te faz superar o seu cansaço. Deus não esfrega o teu cansaço na cara, como faz teus parentes, como faz teu chefe. Deus pega o teu cansaço e Ele injeta ânimo, Ele injeta vigor, Ele injeta presença, Ele renova as suas forças para fazer você voar. É por isso que tem gente que está com cara de besta quando vê você, porque fez de tudo para você rastejar. E quando a pessoa pega pipoca e guaraná para assistir o teu rastejamento, ela vê você com as asas abertas, voando em lugares altos, e a pessoa entra em crise e dizendo: essa praga não morre, essa pessoa não morre, eu atiro e não morre, eu faço arapuca e não morre, eu faço armadilha e não quebra. Porque você não é qualquer um, você é alguém que sabe que Jeová vai te socorrer. Diga ao cansado: o Senhor virá. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, nós estamos em muita gente aqui. Talvez você diga: pastor, isso aqui é uma palestra. Essa mensagem ela é individual. Ela sai da minha boca, mas o Espírito Santo faz entrar em cada ouvido do jeito que você precisa. Esse é o poder da palavra.
Essa é a diferença de uma palestra para uma pregação. A palestra, todo mundo ouve a mesma coisa. A pregação sai da minha boca e ela se amolda ao seu coração. Aquilo que Deus está falando para você, Ele está falando algo diferente para quem está sentado do lado. O que Deus está tratando em você, está tratando outra coisa. E Deus manda dizer hoje: recupere o seu ânimo, porque eu virei salvar você. Eu virei salvar você. Eu estou caminhando em sua direção. Eu estou caminhando em sua direção. Eu virei salvar você. Eu não vou mandar ninguém representar a minha presença. Eu virei. E eu virei para me vingar. A vingança não é sua. Se você quer vingança, você é o seu Deus. Eu virei e eu trarei a vingança. Diga aos abatidos de coração: não perca a fé. Abatido de coração não é corpo cansado. Abatido de coração é um coração desanimado. É aquele que vem à igreja, mas ele não acredita mais. É interessante que a gente canta sobre o Deus da cura, mas quando fica doente a gente desespera. A gente canta sobre o Deus que abre portas, mas quando a porta fecha, a gente fala que não sabe o que fazer. A gente canta sobre o Deus do livramento, mas quando a gente cai numa armadilha do inimigo, a gente esquece tudo que o dia ouviu. A gente fala do Deus que resolve problemas, mas quando temos um problema, nós fazemos tudo menos orar, porque essa dor que está aí, ela vai apresentar o Deus que você nunca conheceu. Esse sofrimento que está aí vai apresentar o Deus que até então estava na página da Bíblia, mas você não vai mais falar do Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. Você vai falar do teu Deus. Do teu Deus. Eu amo Abraão, eu amo Isaac e amo Jacó, mas Deus não é mais deles do que meu. Ele também é o meu Deus. Ele também é o Deus da minha vida. Ele também é o Deus da minha família. E essa dor que você odeia, ela está aí para mostrar a você que o Deus que você canta há anos, Ele não é um Deus de música só. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que toca, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que opera sinais e maravilhas, aleluia. Ele é um Deus que reverte cenários. E eu quero ler um texto que fala sobre uma pergunta para você. Salmo 42:5. Quem está comigo aí? São perguntas para você, da Bíblia, tá bom? Perguntas. E você responde aí dentro. Por que está tão triste, ó minha alma? Veja que é Davi perguntando para si mesmo. O salmista faz a própria alma de diálogo. Por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por quê? E ele prega para si mesmo. Que loucura. Ele pergunta e depois prega. Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, aleluia. Ele é, e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, e por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Davi prega para si mesmo. Porque está abatida a minha alma. Ele não nega o que está sentindo. Ele sabe que ele está limitado, mas ele prega. Talvez seja isso que você precisa, pregar para si mesmo. Porque você só fala da primeira parte do versículo. Nossa, como eu estou abatido. Nossa, como eu estou cansado. Nossa, como eu estou frustrado. Nossa, como eu estou, olha, nossa, como eu estou exausto. A gente só fica na primeira parte do versículo. Nossa, como eu estou com a cabeça doendo. Nossa, como eu estou,
Mas prega, reconheça o abatimento, mas depois de reconhecer, você olha para a sua alma e diga: mas por que você está tão triste? Eu vou pôr a minha esperança em Deus. Você tem que se reposicionar nesta manhã, varão ou varoa. Você tem que se reposicionar hoje. Não dá para viver balançando desse jeito. Não dá para viver, o diabo vai te dar uma rasteira e talvez você não levante mais. Satanás está dizendo que ele sabe que se você continuar em pé, Jesus está quase chegando para mudar essa história. Já quase chegando, e o diabo está desesperado, porque ele sabe que a hora que Jesus chegar, o diabo não tem o que fazer a não ser sair correndo. Ele sabe que a hora que Jesus colocar o pé, não tem o que fazer, e ele está desesperado. Então você tem que olhar para essa situação que quer trazer descontrole, desespero, e começar a pregar para você e dizer: ei, alma batida, põe a tua esperança em Deus, porque Ele me salvará. Ei, desemprego, você não me assusta mais, porque até hoje eu não passei fome, até hoje eu não quebrei, até hoje eu não enlouqueci, e não é essa marolinha que vai me enlouquecer. Eu sei em quem eu creio. Deus já me livrou de coisa pior, Deus já me livrou de ambientes piores, Deus já me livrou de inimigos maiores. Eu vou pôr a minha esperança em Deus. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas reposicione-se, reposicione-se. E sabe quem é que vai vir te salvar? Sabe quem é? O teu escudo. Fala comigo: Ele é o meu escudo. Salmo 3:3 diz que Tu, Senhor, é o escudo ao meu redor. Sabe o que é escudo? É proteção 360 graus. Não importa o tamanho da bazuca, da arma, o escudo é a proteção entre você e o que quer te matar. Querido, Deus não vai impedir que a bala saia da arma do inimigo. Deus não vai impedir que o barulho do disparo aconteça. Vai acontecer barulho de disparo, a arma vai sair da bala da arma do inimigo. Você fica de boa na lagoa, porque o Senhor é o teu escudo. Para de dar chilique. Você vai ver pessoas armando, você vai ver armas apontadas em tua direção, você vai ver o inimigo falando um monte de bobagem: eu te mato, essa arma aqui é invencível, esse plano contra você não tem como, vai te derrubar. E você vai lembrar da palavra que eu estou pregando hoje: o Senhor é o seu escudo. A crise não vai te matar, a dor não vai. Ele não vai só te proteger do ataque, Ele vai te livrar com postura, que atrás do escudo você vai estar em pé. Além do escudo, sabe o que ele é? Ele é refúgio na tempestade. Fala comigo: escudo, refúgio na tempestade. Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Não, refúgio não é lugar de gente covarde. Refúgio é lugar de sobrevivência estratégica. Refúgio na adversidade não é só depois que tudo passou, é no meio do acontecimento, no ápice da crise, no ápice do pior momento, no ápice da maior tragédia, no dia que foi programado para eu quebrar, para eu enlouquecer, no dia que foi arquitetado para eu vacilar. Ele é o refúgio no meio da tempestade. Enquanto alguns querem que eu me afaste, que eu suma, que eu pegue licença no trabalho, alguns que dizem: tira uns dias para você esfriar a cabeça. Se você entender o Deus que serve, no meio desse caldeirão haverá um refúgio para você. Ele é escudo, Ele é refúgio, Ele é, fala comigo, torre na tristeza. Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte, e os justos correm para ela e estão. Torre
é lugar alto. Quando a tristeza te puxa para baixo, esmaga, o nome dele te coloca num nível acima daquilo que te destruiria. Deus te levanta. Ele fala comigo, o nome do Senhor é uma torre forte. Por isso que ao invés de falar palavrão, ao invés de desabafar, toda vez que você fala o nome de Jesus, você sobe uma torre alta. Eu duvido num dia que o diabo te persegue, se ao invés de você ficar ouvindo teus pensamentos, se você começar a dizer Jesus, 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 cada nome é um degrau que eu subo, cada nome é um lugar mais alto, cada nome é um lugar mais profundo, cada nome é um lugar mais profético. Vamos fazer esse exercício agora. Levanta a mão mesmo sentado. Eu sei que alguns aqui não estão bem, talvez você está frio, mas você vai fechar os olhos e você vai dizer o nome dele do fundo da tua alma. Jesus, Jesus, Jesus. Uma força vai tomar conta de você. Jesus. Deus vai começar a limpar a sua mente. Jesus. Deus vai te dar criatividade. Jesus. Deus vai te dar ideias. Jesus. Deus vai te dar coragem. Jesus. Deus vai te dar ânimo. Jesus. Deus vai te dar cura. Jesus. Deus vai te dar força. Jesus. Deus vai te dar intrepidez. Jesus. Deus vai te dar sabedoria. Jesus. Deus vai te dar discernimento. Jesus. Deus vai te dar dons. Jesus. Deus vai te dar visão espiritual. Jesus. Deus vai te dar língua estranha. Jesus. Deus vai te dar um coração forte. Jesus. Deus vai te dar uma mente capaz de entender as coisas como são. Jesus. Deus vai te dar uma boca com autoridade espiritual. Jesus. Deus vai te dar tochas de fogo nas mãos. Ele é uma torre forte. E por fim, ele é escudo, ele é refúgio, ele é torre e ele é fortaleza. Naum capítulo 1 verso 7. O Senhor é bom e uma fortaleza. Em que dia? Em que dia? No dia da angústia. Ele conhece. Não é qualquer um que vai lá, mas ele conhece os que nele se refugiam. A pergunta que eu faço é: Deus conhece você? O porteiro da fortaleza, quando você chega lá no dia da angústia, dizendo: deixa eu entrar, o porteiro diz: seja bem-vindo, senhor Diego. O dono da fortaleza já está te esperando. Ou o porteiro diz: quem é você? A fortaleza é uma estrutura no meio da guerra. Lírio, Deus não é o Deus só do culto cheio. Deus não é só o Deus das canções efervescentes. Deus também é o Deus da madrugada angustiante. Deus também é o Deus de quando você deita na cama, rola para um lado e rola para o outro e não pega no sono. Deus também é o Deus dos medos mais profundos que você nunca contou para ninguém. Deus também é o Deus da ansiedade que ninguém vê. E a resposta de Deus é: eu virei para salvar você. Eu encerro lendo de novo Isaías 35:4. Quem virá salvar você, fala comigo: escudo, refúgio, torre, fortaleza. De novo: escudo, refúgio, torre e fortaleza. Põe aqui o versículo. Então diga aos desanimados de coração, isso é palavra profética para você: sejam fortes, não temam, o seu Deus virá. Quem é o seu Deus? Escudo, refúgio, torre e fortaleza.
Quem é que está vindo para me salvar? Escudo, refúgio, torre e fortaleza. Quem é que está vindo para cuidar de você essa semana? Escudo, refúgio, torre e fortaleza. Quem é que vai tirar você dessa situação? Escudo, refúgio, torre e fortaleza. Quem é que vai lutar a sua guerra essa semana? Escudo, refúgio, torre e fortaleza. Eu vou me levantar do meio dessa angústia hoje. Ele virá me salvar. Coloque-se em pé. Olhe para o seu irmão e diga: não tenha medo, o Senhor virá. Isso não é maravilhoso? Saber que tem alguém se importando com a gente. Isso não é maravilhoso? Você que está aqui, que a semana inteira alimentou que ninguém vem, que ninguém liga, que ninguém se importa, e por isso você está cansado. Esse culto é para você. Se você crer em mim, eu virei. Eu vou a você. Eu não vou lá para sepultar você. Eu vou como escudo, como refúgio, como torre e como fortaleza. E no meio da tempestade eu me manifestarei. Eu profetizo sobre cada mão cansada. Eu profetizo sobre cada joelho vacilante. Eu profetizo sobre cada coração abatido. O teu Deus virá. E Ele vem para salvar você. Ele vem como escudo, como refúgio, como torre e fortaleza. E quando Ele vem, o medo perde a voz. E quando Ele vem, a insegurança perde a força. E quando Ele vem, a sua fé volta a respirar. Ele vem para salvar você. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Eu já posso senti-lo. Ele vem. Eu já ouço seus passos. Ele vem. Eu já sinto o seu cheiro. Ele vem. Oh, minha alma já reconhece a presença que se aproxima. Eu sei que Ele vem. Ele vem. Não vai acabar desse jeito. Não vai terminar dessa forma. Não vai. Ele vem. Ele vem. Anima-te. Anima-te. Porque quem fala contigo é o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia. Quem fala contigo é aquele que salta sobre os montes. Quem fala contigo é o princípio e o fim. Vai dando glória ao nome de Jesus. Solta a tua alma, solta teu espírito. Alivia essa pressão, alivia essa pressão. O medo quer te colocar numa caixinha. O medo quer te enfiar num quarto escuro. O medo quer tirar a tua voz. O medo quer calar a tua adoração. Rompe, rompe, extravasa. Mostra que a palavra te pegou. Mostra que a palavra te alcançou. Mostra que a palavra te pegou. Ele vem. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não conheço, mas Ele conhece. Ele é a minha, meu escudo. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha torre. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu escudo. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha torre. Ele é a minha fortaleza. Ele manda eu te dizer: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua torre. Eu sou a tua fortaleza. Para de esperar do homem. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu refúgio. Eu sou a tua torre. Eu sou a tua fortaleza. Vai ouvir
ouvindo tua voz dando glória. Vai ouvindo tua voz dando glória. Vai ouvindo tua voz dando glória. Vai ouvindo tua voz dando glória. Deus está curando o teu espírito. Deus está tratando a tua alma. Deus está renovando a tua fé. Você chegou caído, vai embora em pé. Você chegou abatido, vai embora erguido. Você chegou desanimado, vai embora queimando, 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 queimando. Racharaba canta lá, xerandalebe canta lá, baixore me anda lá, baixarabacá, urialaba xerebe cantefa. Oh, Espírito Santo. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!